quero explicar aqui a diferença das duas sinagogas. O resto da sinagoga branca, que você tem tudo enorme ali em cima, junto com as colunas que nós temos aqui, avistamos aqui, é a sinagoga do século IV. Ou seja, quando já começa a era bizantina. E a religião cristã é a religião permitida. E a religião que já é a base do Império Bizantino. Mas, gente, as rochas pretas, as rochas do basalto, é a sinagoga da época de Jesus. Nós estamos aqui agora em Cafarnaum. Estamos trazendo para vocês agora a palavra da parte de Deus deste lugar, onde, segundo a Bíblia Sagrada, é a residência de Jesus Cristo. Estamos falando de uma sinagoga, onde houve aqui em Cafarnaum. E foi aqui em Cafarnaum onde, segundo Mateus, Jesus começou assim a operar maravilhas. Foi aqui em Cafarnaum onde Jesus residiu. Foi aqui em Cafarnaum onde a palavra de Deus menciona que o centurião foi procurá-lo para que assim pudesse ter o restabelecimento. E se ele tivesse sido operado os milagres que foi aqui em Cafarnaum. Nós estamos trazendo para vocês esta coisa maravilhosa, esta lembrança sobrenatural de que foi aqui onde Pedro residiu, onde inúmeras pessoas podem ouvir dos milagres que Deus operou neste lugar, por intermédio da pessoa do seu Filho Jesus. E que nós deixamos gravado a nossa passagem por este lugar e assim retratando que aquilo que no passado existiu e que ainda está para que a gente possa ver e testemunhar a passagem de Jesus aqui pela terra. Que Deus nos ajude, que Deus lhe abençoe e que um dia você que ainda não esteve aqui tenha o privilégio de poder compartilhar dessas lembranças tão grandiosas e maravilhosas que nós estamos vivenciando durante esses dias nessa Terra Santa, neste lugar, às margens do Mar da Galileia, aonde Jesus esteve e aqui ele plantou esse ministério Reino dos Céus que nós fazemos parte para a glória do Senhor. Gente, uma ideia que eu falei, gente. Gente, aqui foi a mão de Deus. Porque no ano 749 de nossa era, ou seja, século VIII de nossa era, 1200 anos atrás, mais ou menos aproximadamente, aqui foi o terremoto que derrubou, que destruiu toda a cidade. O mesmo que Betsaida e o mesmo que Corazim. É diferente quando vem uma cultura, derruba, certo? Destrói. Mas é diferente quando eu estou falando da natureza, da mão de Deus. E tudo também pela mesma falha, mesma fenda, a mesma falha sírio-africana. Que nós temos aqui, que vem do sul do país, que é a falha tectônica, que também a mão de Deus. E porém, até hoje, nunca mais, as 3 cidades que eu falei, nunca mais ninguém voltou a construir uma cidade. Desculpa, pastor. Mateus, no capítulo 4, nós encontramos o registro de que o Senhor Jesus passou a morar em Cafarnaum. E Mateus, no capítulo 8, notadamente a partir do verso 5, nós encontramos a narrativa do encontro de Jesus com o centurião. E a partir do verso 5 do capítulo 8, diz: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente.
Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Queridos, é com temor e tremor que nós pisamos na Terra Santa. E, notadamente, neste instante, quando nós sabemos que o Senhor Jesus residiu, morou nesta cidade e operou prodígios e maravilhas, mas que a cidade não soube aproveitar a presença de Jesus aqui e por isso sofreu horrivelmente. Mas este homem que não era judeu, este homem que não era monoteísta, este homem que adorava a César e era obrigado a inclinar-se perante César, este homem que era autoridade e que dominava sobre o povo judeu naquela ocasião, ele tomou conhecimento de que o Senhor Jesus estava ali. E ele teve uma necessidade, entre tantas outras, mas uma foi prioridade na vida dele. E ele procura o Senhor Jesus. Dentro da necessidade maior que ele tinha naquele instante, pastor Carlos, ele procurou o Senhor Jesus, ele procurou a pessoa certa. Então, ele procurou a pessoa certa. Muitas vezes nós temos as mais variadas necessidades. E vamos aqui, ali, acolá, batemos em várias portas. Mas o centurião, ele procurou a pessoa certa. Não somente ele procurou a pessoa certa, no verso 5, mas no verso 6, ele sabia o que queria. Ele tinha convicção. Ele não chegou diante do Senhor Jesus e com dúvida, se eu quero isso, aquilo ou aquilo outro. Mas ele sabia o que queria. Ele procurou a pessoa certa e sabia o que queria. No verso 6, disse, Senhor, o meu criado jaz em casa. Mas não somente jaz em casa, mas ele jaz em casa de cama, e não somente de cama, mas paralítico. Não somente paralítico, sofrendo horrivelmente. Então ele sabia, ele tinha convicção. Ele procura a pessoa certa dentro da sua necessidade maior, mas ele sabia exatamente o que queria. E o que nós vemos é a solicitude do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no verso 6 está registrado. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Então, a solicitude do Senhor Jesus, o empenho do Senhor Jesus, o interesse crispim do Senhor Jesus, a delicadeza do Senhor Jesus, para um homem que era autoridade e que dominava o povo judeu, consequentemente, dominava sobre o Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus, ele apresenta a sua delicadeza, a sua atenção, o seu afeto, o seu cuidado. Ali era um cuidado fraterno, era um cuidado de mãe. Ele estava ali como se um filho estivesse pedindo a uma mãe. E, queridos, exatamente isso, em determinados momentos, o Deus eterno, ele é mãe. Ele é mãe. Ele coloca no colo, ele coloca no ombro, ele coloca pele com pele. Venha, meu filho, venha, minha filha, eu estou aqui. Qual é a tua necessidade? O que é que você precisa? Qual a sua necessidade maior? Venha, eu estou aqui pronto para atendê-lo, eu estou aqui pronto para atendê-la. Ele disse, eu irei, prontamente, na hora, sem nenhuma dúvida também da parte do Senhor Jesus, mas de imediato ele disse, eu irei. E o texto, na sequência, diz que aquele homem, aquele centurião, que era um capitão do exército romano, comandava cerca de 100 soldados naquela região, era autoridade naquela região. Ele diz, olha, não precisa ir à minha casa, não precisa ir. A mulher que exerceu uma fé muito grande quando ela estava doente, ela disse, se eu tocar, receberei virtude, receberei poder e serei curada. Aquele homem disse, olha, eu não preciso tocar no Senhor. O Senhor nem precisa chegar à presença do meu criado, mas uma palavra tua e o meu servo será curado. Uma palavra, não precisa nem ver,
Mas eu creio tanto no teu poder que somente uma palavra tua e o meu servo será curado. Queridos, amados, senhores e senhoras, no texto, no original, curar é também salvar. Uma palavra tua e o meu servo será salvo. Será salvo. O que nos impressiona é que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, aqui, ele atendeu a solicitação daquele centurião. E este mesmo Jesus está presente neste lugar agora. Amém, Jesus. Ele está aqui, neste lugar. E é uma oportunidade que nós temos também de apresentar ao Senhor os nossos pedidos. Aleluia. Qual a tua necessidade? Você tem uma necessidade? Você veio à Terra Santa, algo lhe incomodava, diz, quando eu chegar lá, eu vou aproveitar aquele momento. A terra por onde o Senhor Jesus andou, aonde ele pisou, aonde ele esteve lado a lado com o ser humano, eu vou aproveitar e vou apresentar. Se você não apresentou ainda, é agora, este momento. Quem puder ficar em pé, possa fazê-lo, se não, pode ficar sentado mesmo, mas quem quiser ficar de pé, pode ficar agora. É a sua filha, é o seu neto que está passando por uma situação difícil, é a sua avó, é o seu avô, é um amigo que você ama, que você gosta muito, mas que tem passado por uma situação muito difícil e tem ido para um lado, para o outro, para frente e para trás e não tem visto solução. Pode ser um problema de enfermidade, como é o caso daquele servo, daquele criado do centurião. Pode ser um problema financeiro muito sério, pode ser um problema na justiça que você esteja passando, ou alguém da sua família, ou um conhecido seu, muito íntimo seu, está passando por um problema na justiça que vem rolando há muito e muito tempo sem solução. Jesus está aqui. Jesus é a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa. E com convicção, apresente ao Senhor Jesus agora. Qual a sua necessidade? É para você mesmo? É para alguém da sua família? É para algum conhecido? É para a sua igreja? É para o seu pastor? É para uma ovelha? É para um vizinho? É para a sua cidade que está passando por uma situação? Este é o momento, este é agora. Quem puder, incline os seus olhos e feche os seus olhos, incline a sua cabeça agora. Não há impossível. Não há impossível, não. Tudo é possível.